nos recompor energeticamente, emocionalmente, né? E o que nos move a estar aqui é a nossa fé em Cristo, é acreditar que sempre tem algo melhor para a gente, né? Esperando por nós, mesmo nos momentos muito difíceis das nossas vidas. E levando em consideração isso, eu vou fazer uma pequena leitura aqui. Ergue-te. Caíste em depressão? Ergue-te no trabalho. O tempo disponível é riqueza em teus braços. Não permitas que o tédio faça treva em teus dias. Trabalha e ajuda alguém que sofra mais que nós. Pensa no sol que ampara. Do verme aos grandes mundos. Se desejas servir, já tem vaga com Deus. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje o tema da nossa reunião é superando a ansiedade, né? O tema central do livro, Superando a Ansiedade. E o tema do dia é consciência e vida. Quem vai trazer para a gente hoje esse estudo é a nossa companheira Marilda, que está aqui. E eu vou fazer a prece inicial para passar a palavra para ela. Vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações. Vamos colocar na mão do nosso Mestre Jesus, dos amigos espirituais, tudo aquilo que trazemos conosco de preocupação, de ansiedade, problemas em família, as dificuldades que vivemos nos nossos lares, nos nossos trabalhos, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que nos preocupa, vamos deixar nas mãos do Senhor, porque o Senhor Jesus é a luz que nos guia, é Ele que nos conduz. Que o Senhor esteja aqui presente com cada um de nós, nos envolvendo, nos harmonizando, deixando em nós a tua paz. E que nessa noite tão abençoada, que nós possamos abrir os nossos corações para sentir essa presença divina do nosso Mestre Jesus e dos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando e nos amparando neste momento. Que a nossa noite seja de muita alegria, que possamos ouvir e sorver tudo aquilo que vai ser nos ensinado hoje. Que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, com muita alegria, Marilda, que a gente te passa a palavra, né, para você trazer para a gente tudo aquilo que você preparou, como sempre, com muito carinho. Fique à vontade, viu? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Para nós sempre é uma alegria, viu, meus amigos? Estarmos nessa casa, que somos acolhidos com tanto carinho, com tanto respeito. E é com esse mesmo carinho e com esse mesmo respeito a todos vocês que estamos aqui. Para nós conversarmos um pouco da nossa doutrina espírita, que de uma forma muito simples, como disse o nosso querido Chico Xavier, essa frase é dele. Ele dizia assim, que o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Então, nesse momento, que para todos nós se torna tão sublime, vamos pensar, vamos acreditar
que Jesus está aqui. Porque ele mesmo disse que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu santo nome, que ele estaria presente. Então, é nessa certeza que temos que o Cristo está aqui conosco nesse momento, acalentando, consolando, inspirando cada um de nós. Porque o Espiritismo é isso. O Espiritismo, de uma forma muito simples, traz consolação aos nossos corações. Mas como que o Espiritismo consola? O Espiritismo passa a mão na nossa cabeça, gente? O Espiritismo fala para nós que é somente fora do centro espírita que há salvação, que não há salvação? Somente fora das obras básicas que não há salvação? Não. Então, onde está a consolação? Porque nós falamos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E tem um capítulo dentro do Evangelho, que é o capítulo 6º, que é titulado Consolador Prometido, né? E onde está a consolação? Vocês já pararam para fazer esse análise? Onde está a consolação que o Espiritismo oferece? Alguém já parou para pensar nisso? A consolação do Espiritismo, meus amigos, está no esclarecimento. É uma doutrina, é um compêndio de filosofia que traz para nós, de uma forma muito simples, os motivos de todos os nossos dissabores. Não existe uma doutrina tão consoladora nesse sentido para todos nós. Nos mostra de uma forma muito clara o motivo das nossas dores, dos dissabores que a vida muitas das vezes, como uma peça, nos pega. Aí está a consolação. Porque sofrer por sofrer, quantos aí não estão passando por sofrimento e por dores? Agora, a gente passar por essas aferições e saber o porquê traz para nós consolação. E saber também que todos os dissabores da vida foi construção nossa. Ninguém constrói os nossos dissabores, é nós mesmos. Às vezes falamos, né? Aquela frase assim, eu estou comendo pão, ele é muito bonzinho, né, gente? E ainda completa a frase, né? Com o rabo, nem foi com a mão. Ele é muito bonzinho. Quem amassou o nosso pão foi nós mesmos. Se foi com a mão, se foi com o pé, se foi com o rabo, foi nós mesmos. Ninguém amassa o pão do outro. Deus, na sua infinita misericórdia, deu a todos nós a liberdade de agir. Só que essa liberdade, ela tem um preço, que é a colheita. E cada um de nós colhemos aquilo que semeamos. É isso que a autora desse livro, como é que é? Vencendo, como é que é? Superando a Ansiedade, ela vai falar para nós. E ela vai trazer, e nós vamos trabalhar nessa noite, a questão da consciência e vida. Se nós perguntarmos para um pneumologista, um professor de universidade, ali dando aula para os seus acadêmicos, no seu último ano ali para ele se formar, para se tornar médico. Ele abre um pulmão na frente dos alunos, né, dando aula, mostra ali todo o sistema
que um pulmão faz e da importância desse órgão no nosso corpo físico. A ponto, muitas das vezes, de sair até aplaudido por aqueles que estão ouvindo aquela aula, daquele sistema, da forma que aquele professor acadêmico passa as suas aulas. E no intervalo de uma aula ou outra, ele sai lá fora da faculdade e fuma. Tira um cigarro e fuma. Apaga o cigarro e volta para a sala de aula. Eu pergunto para vocês, esse professor acadêmico, ele tem ciência ou consciência? Ciência. E às vezes o que a gente se perde, o que a autora vai falar para nós. Às vezes, mediante de tanta ciência, nós nos perdemos pela consciência. A ciência do saber. Porque se eu fizer uma enquete aqui, perguntar para vocês assim, Jesus pediu para nós perdoar quantas vezes? 4? 5? Parabéns. Se fosse nota para entrar no reino dos céus, eu ia para que está com nota 10. Jesus pediu para a gente perdoar 70 vezes, né? Temos essa ciência, não temos, meus amigos? Jesus nos pede para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não temos essa ciência? Jesus fala para nós que o reino dele não é deste mundo. Nós temos essa ciência. Então, o conhecimento que a doutrina dos espíritos nos oferece, um cabedal assim, não tem como nem de fazer o análise. Porque é o próprio Cristo nos falando. Mas aí a autora vai trazer todos esses ensinamentos, toda essa ciência que nós recebemos. A cada terça-feira, que adentramos essa casa de luz, para ver como que está a nossa consciência diante da vida. Eu trouxe uma das obras de André Luiz, que é uma série de livros, e esse aqui, recentemente, nós estudamos, né, amor? Nós estudamos esse livro, é um compêndio de luz, que André Luiz, permitido pelo Cristo, trouxe para nós. Eu acho que, não estou aqui para falar a minha opinião, mas se tem algum espírito que iguala André Luiz para trazer a realidade do plano espiritual para nós. Até então, das obras que eu já li, eu desconheço. Então, André Luiz, primeiramente, ele se desnuda. Ele traz para nós uma realidade do plano espiritual desconhecida por todos nós. E tem algum momento dentro das obras dele, principalmente prefaciando o livro Nosso Lar, que também tivemos a oportunidade de estudá-lo, e o prefácio do livro Nosso Lar é do próprio André Luiz, nos demais é o Emmanuel que prefacia o livro do André Luiz. Nesse livro ele fala, no prefácio, se vocês quiserem ir lá, ler somente o prefácio, mediante o que eu estou falando, ele está dizendo que algumas coisas, os próprios mentores espirituais não permitem ele narrar para nós algo que ele vê no plano espiritual. Para não sugestionarmos. Mas o André Luiz, ele descortina um plano espiritual para nós. Ele fala para nós que a vida é um sopro. Que a vida é um piscar de olhos. Um século é um minuto.
E ele vai dizendo para nós que muitos de nós, isso já está no livro Sexo e Destino, que saímos do plano espiritual com a intenção de melhora, isso aí é todos nós, viu, meus amigos? Ninguém sai do plano espiritual dado à falência, fadado a falir. Todos nós saímos do plano espiritual com pensamentos de ser melhores, de conseguirmos vencermos as dificuldades que nós mesmos amassamos para vir resolvermos. Ninguém no plano espiritual prometeu de falir no sentido de trair, de mentir, de sonegar. Ninguém se comprometeu antes de reencarnar dizendo isso. Todos nós falamos, e mesmo se não porque muitos, meus amigos, muitos de nós tivemos que ter avalista. Você sabe o que é isso? As pessoas mais velhas vão saber que quando a gente ia comprar algo de valor, né, comprar a prestação nessas lojas grandes, eles pediam 1 ou 2 avalistas. O que seriam esses avalistas? Eles assinavam um termo mediante lá desta loja, parte jurídica. Caso eu não pagasse aquelas prestações, ia sobrecarregar ele. Então, era pessoa assim, de muita confiança que você levava, e a pessoa, com esse voto de confiança em nós, assinava o documento para a gente retirar a mercadoria. No plano espiritual, muitos de nós precisou desses avalistas. Não que se a Marilda não pagar, eu vou lá e pago para ela. Não, não é nesse sentido. Porque às vezes a gente pensa que reencarnar é só querer. É só ter vontade e eu quero reencarnar. Não. A reencarnação, ela exige um planejamento. E dentro desse planejamento é feita uma análise no nosso histórico. Todos nós temos um histórico no plano espiritual. Então, dentro desse análise, e muitos não temos o mérito. Você já ouviu falar que morrer, a gente morre em qualquer lugar? Para reencarnar, não. Para reencarnar, tem que ter um preparo, uma análise, um local. E é dentro disso aí que os nossos amigos espirituais, por nos amar, por acreditar em nós, de não termos essa condição, desse mérito, eles são os nossos avalistas. Eles falam assim, olha, com os superiores, para os engenheiros siderais que trabalham na criação divina. Deixa a Marilda ir. Eu vou velar por ela. Eu assino aqui por ela. Que dessa vez ela vai ser melhor. Ela não vai errar onde foi que ela errou. Mediante a quantidade de tempo que ela ficou aqui conosco, estudando e preparando, que é outra questão. Ninguém reencarna sem estar preparado mediante as aferições que vão passar. Ninguém cai de paraquedas no lar errado, na família errada, no trabalho errado, com a esposa, com o marido, com os filhos complicados, ninguém. Só que, no plano espiritual, nós estamos como, meus amigos? Nós estamos com a consciência plena. A nossa consciência, ela está aberta. Ali a gente tem a certeza onde é, em qual local que eu tenho que reparar.
aqui é tamponado. Por um momento, a nossa consciência é tamponada. Mas a hora que nós retornamos ao plano espiritual, ela é aberta. Eu gosto, quando eu falo sobre consciência, para um grupo menores, né, que eu dei muitos anos de evangelização infantil, eu gosto de dar esse exemplo. Se eu pegar um copo de água, colocar um pouco de terra aqui dentro e deixar esse copo parado, a terra vai abaixar. E de acordo com da forma que eu pegar o copo, é perigoso que as pessoas nem vejam que tem um pouco de terra no fundo do copo e a água dá uma impressão que está limpa, límpida. Mas se eu pegar esse copo e dar uma chacoalhada nele, o que está submerso vai fazer o quê? Vai subir. E vai ficar, né? Isso é a nossa consciência no plano espiritual. É por isso que o espírito almeja por reencarnar. Por um momento, essa consciência ficar tamponada. No Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta e a resposta é muito simples. Ele pergunta: onde está escrito a lei divina? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na nossa consciência. Então, por mais criminoso, por mais que o ser seja um malfeitor, a lei divina está gravada na consciência dele. É isso que a autora vai falar para nós. E nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, o que vai nos chamar a atenção é o desenlace de 4 espíritos. O nome dos personagens, um é o Dimas. Vocês já leram esse livro, meus amigos? Vocês já leram? O Dimas, ele é espírita. O primeiro desenlace é deles. É do Dimas. E depois é do Fábio. O Fábio, se eu não me engano, não tinha religião. Não tinha religião. E depois do Dimas, depois do Fábio, um outro personagem chamado Cavalcante, que muito católico fervoroso. E o outro personagem é uma mulher. Adelaide. Adelaide, que é evangélica. Albine, obrigada, amor. É espírita também, né? Pois bem, então são 5 personagens. E eu gostaria de falar para vocês nessa noite do Dimas, que é espírita. Espírita, para vocês terem uma ideia, o trabalho que o Dimas desenvolveu, que no desenlace dele, quando ele retornou ao plano espiritual, ele teve o amparo do Jerônimo, que é o mentor espiritual do livro aqui, né, de André Luiz, de Dr. Bezerra de Menezes, do próprio André Luiz, de um espírito superior chamado Luciana e do padre Hipólito, também um espírito superior. Para a gente ter a ideia da grandeza do trabalho que o Dimas realizou. E o Jerônimo, ele vai falar das atividades que o Dimas, ele nasceu como médium. E como médium, um médium com Jesus. Um médium que soube honrar a mediunidade. E Dimas fez um trabalho assim grandioso da área da mediunidade e no movimento da doutrina espírita. E como qualquer mortal,
Chegou o dia do Dimas desencarnar. Dimas casou, teve 2 filhos, honrava a esposa, os filhos, o trabalho, a casa espírita, a doutrina espírita. Dimas é assim um exemplo. Você lê a biografia dele, igual o Jerônimo descreve para nós. Ao ponto, meus amigos, que o Dimas adquiriu a doença do fígado, ele adquiriu a cirrose hepática, de tanto ouvir a dor do outro. A gente até pergunta, como assim? Ele adoeceu fazendo um trabalho de atendimento fraterno. Certa feita, perguntaram ao Chico se levar em consideração as poucas horas que ele dormia em atendimento ao público, das poucas vezes que ele fazia refeições que não tinha tempo, que o corpo ia danificando, se isso ia levar em conta. Ele falou que não. O corpo danificou, danificou. E o Dimas danificou o corpo dele, em uma das partes foi essa. Ele adquiriu uma dor de tanto ouvir a dor alheia. Aí agora a gente pensa, não estou ouvindo dor de mais ninguém, né? Estava lá no caminho do Dimas. Vocês lerem lá para vocês entenderem melhor. O que eu quero falar para vocês é que chegou o dia do Dimas desencarnar. O que vocês acham? Espírita, trabalhador, médio com Jesus. Como foi o desenlace do Dimas? Conhecedor da vida após a morte, conhecedor via e sentia os espíritos, que ele era médio, vidente. Tinha total conhecimento da imortalidade da alma, tinha total conhecimento que a vida é um sopro. Como que vocês acham que foi o desenlace do Dimas? Não vale quem lê o livro, tá? Praticava. Era um bom espírita, classificado como bom espírita. Quem dá essa denominação é o próprio Jerônimo. O que vocês acham? Só ela? Gente, pode falar, estou falando para os encarnados. Amor, como foi o desenlace do Dimas? Muito triste. O desenlace do Dimas. Não vou falar para vocês como foi, para vocês terem a curiosidade de ler. Ok? Somente o capítulo do desenlace do Dimas, para você. Vocês vão ler toda a biografia do que esse homem, quantos anos da vida dele que ele dedicou ao espiritismo. Para vocês verem como que não é fácil o conhecimento, a ciência e a consciência. Que é um trabalho que o Cristo nos convida essa noite, através dessa médium que escreveu essa mensagem santa para todos nós. Que vocês me permitirem, nós vamos ler a mensagem e dentro daquilo que eu consegui apreender, eu repassar para vocês. E junto vamos refletir. Que ela vai trazendo tópico por tópico para nós, partindo do princípio, meus amigos, que aqui eu estou falando para um grupo espírita, daqueles que acreditam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, e todos os 15 princípios básicos que a doutrina espírita nos oferece. Porque mediante o conhecimento que temos, a ciência é garantida. A doutrina trabalha esses 3 aspectos para nós. Mas agora cada um analisa a sua consciência.
Porque é ela que vai dar a todos nós o direcionamento no nosso desenlace. É a consciência. Não é aquilo que o outro acha que eu sou. Vocês podem achar algo de mim. Qualquer um. Nós achamos dos outros. Por que os outros não podem achar de nós? Mas agora a nossa consciência dirá quem a gente é. A nossa consciência falará. Antes de nós entrarmos no assunto, nós temos até 11 horas. Já combinei com a Mércia, viu? Tá? Hoje o nosso estudo vai até 11 da noite. Antes de nós entrarmos na leitura, no texto, falam para nós que durante a vida nós arrumamos 3 amigos. Acho que eu já contei isso para vocês, já? Dos 3 amigos que nós fazemos numa existência. E um dia nós vamos chegar para esses 3 amigos e vamos falar, procurando um por um, vamos falar para eles que vamos viajar, que vamos empreender uma viagem e que nós vamos precisar do préstimo deles. Recorremos ao primeiro amigo e falamos isso: eu vou viajar, eu preciso que você vá comigo, me acompanhe, me ajude. Aí o primeiro amigo vira para nós e fala assim: olha, ir com você, Marilda, eu não posso, mas eu te ajudo. Compro alguma coisa para você, mas ir com você, não. Aí eu agradeço. E parte para o segundo amigo. Esse segundo amigo vai falar para mim assim: você sabe que eu te amo. Nunca duvide disso. Mas eu posso levar você até no aeroporto. Nem estar no avião com você, eu não entro. Mas na porta ali eu te levo. Mas te acompanhar, não. O terceiro, eu recorro a ele. Conta a mesma história. Ele diz para mim assim: Marilda, eu vou com você. Eu entro com você no avião. Eu faço esse voo com você. E se você tiver de responder alguma coisa, silencia, que eu falarei por você. Estarei eternamente contigo. Quem são, meus amigos? Esses 3 amigos que nós arrumamos quando estamos aqui. Alguém arrisca? O primeiro amigo, a viagem é a morte. É a certeza que temos. É o nosso desenlace. O primeiro amigo é o dinheiro. Alguém leva? Alguém leva o dinheiro? Nem uma joinha, nem o anel de noivado? Ele só paga o melhor caixão, a melhor sepultura, se é cremação, a melhor roupa para você usar naquele momento na esquiva. O dinheiro, ele faz isso com a gente. O segundo, por mais que nos ame, mas a gente vai sozinho, é a família. Leva a gente até na sepultura. Carrega a gente, até na sepultura. Chegando ali, eles vão despedir de nós. Não vai conosco. E o terceiro amigo que todos nós temos é a consciência. É ela que falará. Silencie. Não precisa se defender, não. Que ela dirá quem você é. Ou olhar para você. Porque no livro dos Espíritos fala que o perispírito, ele tem cheiro, ele tem cor. Então, ao olhar para você, ao olhar para nós, no plano espiritual, vai saber quem a gente é. A nossa consciência que irá conosco dirá.
quem a gente foi e quem a gente é. Vamos lá na leitura? Mas não explode do que ela está falando para nós. Vocês não ficaram curiosos para ler o livro, não, gente? E são 5 personagens. Vocês vão ver o relato do Jerônimo, do André Luiz. É muito interessante. Vale a pena. Assim, nós estamos estudando a série André Luiz, mas assim, eu apaixonei com esse livro. É ensinamentos e mais ensinamentos. E não tem como nós lermos as obras de André Luiz e achar que não é com a gente. Que o personagem, cada um se infiltra num personagem que André Luiz vai falando aqui para nós. O Fábio, que não tinha religião, e saiu muito bem no desenlace, viu, meus amigos? Assim, assim, é maravilhoso. Vocês têm que ler para vocês verem e se encaixar nos personagens. Mas a gente está mais perto do Cavalcanti do que do Fábio. Teve a moratória. Verdade, amigo, estou falando. A gente está mais perto aí do Cavalcanti do que do Fábio. Muito doloroso, né, meu irmão? E não é diferente de muitos de nós, não, viu? Aí André Luiz, nesse livro que a gente está lendo agora, No Mundo Maior, ele fala assim, o prefácio é do Emmanuel, o capítulo 1 já inicia, já ele filosofando sobre doutrina espírita. No capítulo 1 ele fala assim, se eu soubesse disso, o que a gente está sabendo, desses valores que a doutrina espírita vem falar para nós. No capítulo 1 do livro No Mundo Maior, uma fala de André Luiz. Partiu aqui o nome da autora, mas o livro é Superando a Ansiedade, e o primeiro nome dela é Eulália. Inclusive no YouTube, meus amigos, tem umas palestras bem bacanas dela, viu? Ela falando sobre esse livro. Se você tiver um tempinho, dá uma olhadinha. Então, a mensagem que ela vai trazer para nós essa noite é consciência e vida. Ajustado às engrenagens do corpo físico, em meio às necessidades que se impõem a cada dia, e sem criar o hábito saudável de buscar um contato mais íntimo com o Criador, a criatura vai se esquecendo de sua não permanência na vida física. O que a autora está falando aqui, só nesse primeiro parágrafo, que daria para nós uma noite de estudo. Ela está dizendo assim, meus amigos, mediante os alfazeres da vida, nós levantamos cedo, partindo do princípio, acordamos cedo e vamos trabalhar. Nós ficamos 10, 12 ou 14 horas fora de casa. Quem trabalha, não é isso? 10 horas fora de casa. Sobra pouquíssimas horas para o retorno do lar. E o retorno do lar, a maioria das vezes, partindo do princípio que vivemos num mundo de prova e expiação, o lar, muitas das vezes, tem muita coisa ali para você resolver. Para não falar que às vezes você chega lá já está até pipocando. Muita coisa para você fazer. Chega no final do mês, que é a época, o início do mês, né? Vamos falar fim de mês, que já venceu 30 dias trabalhado, que o pagamento cai. Aí você vai fazer a contabilidade das contas, né? Dos aluguéis, daquilo que você tem que pagar. Se a vida correr dessa forma, você trabalhar, estudar e pagar as contas, ótimo. Mas chega um momento que vem as doenças, ou em você ou nas pessoas que você ama.
onde a sua preocupação se desdobra para trabalhar, pagar a conta, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos e cuidar de quem está doente. Aí ela está dizendo assim, mediante esses alfazeres que a vida te oferece, você esquece que você está aqui de passagem. Você não acorda que você está aqui, que você é uma criatura do Criador e que você é responsável. Nós colocamos na nossa mente, nós pensamos em trabalhar, cuidar dos nossos. Está dando até um spoiler aqui do Dimas, viu? Trabalhar, cuidar dos nossos, vir em casa espírita, cuidar daquele que está doente e esquece de você. Então, a gente mergulha no trabalho de uma tal forma que você esquece que você é corpo físico e corpo espiritual. Que você precisa de cuidar da sua alma, com o mesmo afinco que você cuida do seu corpo físico. Então, as preocupações do dia a dia, e quantos que não passam décadas da vida nesse sentido? Trabalhar, cuidar dos seus, cuidar do outro, cuidar dali, e esquece desse seu momento para com Deus. E ela continua. A par disso, nós falamos, exagera em atitudes e passa a depredar vastas oportunidades ou erguimento que lhes são oferecidas. Mergulha inúmeras vezes nas conquistas vãs, despreza o sentimento e sempre estabelece as relações de afeto de acordo com seus interesses imediatistas. Atende a posturas menos dignas, frequentemente para apresentar condições de pleitear cargos e posições ainda mais fugaz que a própria vida. Meus amigos, talvez vocês conhecem pessoas que trocam um voto por uma cesta básica, que trocam um voto por um saco de cimento, que troca a sua palavra por alguns milhões, porque cada um tem seu preço. Ela está dizendo que 1 minuto de invigilância, onde você passa ali a sua assinatura, que muitas das vezes, eu vou falar aqui num cargo político, uma pessoa aí cheia de conhecimento, com a vontade imensa de ser útil à sociedade, de poder ajudar, entra aí num cargo da área da política e consegue agariar votos a ponto de ser eleito. Quantidade de votos. E a hora que ele chega lá para sentar na sua cadeira, sempre vai chegar um para parabenizá-lo pela quantidade de votos, de conquista que ele teve. E fala para ele, chama ele até de meu amigo, se meu amigo. Há anos que eu estou com um projeto de lei aqui, precisando somente de uma assinatura de um homem tipo você, assim, ó. Assina aqui para mim, me passa o número da sua conta. Só me passa o número da conta. Ao acordar amanhã, tem alguns milhões na sua conta. Se não tiver uma confiança imensa em Deus, se não tiver uma consciência dos valores morais, muito sucumbe. E não vamos pensar assim, meus amigos, eu não. Sabe por que eu não? Porque até então, pela misericórdia de Deus, não foi dada uma prova assim para nós.
não foi nos permitido uma prova dessa altura. Então, é isso que ela está falando. Muitas das vezes, 1 minuto nosso de invigilância, a gente põe tudo a perder. A gente põe uma encarnação a perder. E falar que não temos conhecimento, conhecimento a gente tira aqui de nota 10. E ela continua dizendo para nós. Olha o que ela diz aqui. Vou pular um pedacinho aqui. Negligencia o convívio familiar, queda-se no desculpismo de que ser pai é prover necessidades materiais julgadas premente em detrimento da relação afetiva, aquinhou os filhos com mimos extremos, encastelando no egoísmo almas já portadoras de desvio de condutas considerados graves, adquiridos em experiências transatas, em que poderia ser sanados com um pouco menos de dinheiro e um pouco mais de amor. Quando nós estamos no plano espiritual, quando vamos lá fazer aquela mesa redonda, que todos nós fizemos, e quando retornarmos aqui, vamos fazer novamente, apresentam para nós aqueles espíritos que serão os nossos filhos. E esses espíritos que serão os nossos filhos, traz mazelas, igual ela está dizendo aqui para nós de vidas passadas, tão grave quanto as nossas. E esses espíritos aceitam ser nossos filhos com a condição de nós auxiliarmos eles a aproximarem de Deus. E chegando aqui, o que nós fazemos? Muitos terceirizam. Terceirizam os filhos. Eu já falei para vocês, há quase 30 anos da minha vida, eu trabalho na área da educação. Hoje eu dirijo uma creche com 152 crianças, de 2 anos. De 2 a 5 anos. E vocês não sabem a luta que é de ter uma reunião de pais, onde vocês possam, possamos esclarecer os pais com relação à oportunidade de criar aqueles filhos que são terceirizados nas creches. É real a necessidade daquelas mães? Sim. Muitas delas, se elas não trabalharem, falta o pão na mesa. Muitas das nossas mães são solo. Muitas das nossas mães têm os pais das crianças presos. E muitas foram abandonadas pelos próprios pais das crianças. É real, então elas necessitam que as crianças fiquem na creche, graças a Deus que existem essas instituições onde essas crianças possam ser acolhidas e auxiliadas durante o período que a mãe trabalha. Mas não vai, a vida vai cobrar menos das instituições do que delas com relação à educação dos filhos. Então, é isso que a gente sempre fala com as mães. Pegou seu filho às 17 horas aqui na instituição, converse com eles, orienta eles. Tira um tempo para conversar. Porque esses espíritos, meus amigos, igual eu falei para vocês, essas crianças, os nossos filhos, que não é diferente de nós, traz mazelas que nós, diante de Deus, com a nossa consciência plena, nós falamos que daríamos conta de ajudar eles a vencer. E quantos de nós
além de não ajudar a vencer as mazelas que eles trazem, a gente permite que eles se afundam mais. No livro Sexo e Destino, André Luiz faz um levantamento dos espíritos que ele chama de completista, que retorna ao plano espiritual. E o número é bem pequeno. Quase 88% dos espíritos encarnados retornam como falidos para o plano espiritual. Deus permita que nós sejamos esse percentual pequeno que chega bem sucedido no plano espiritual. Mas dentro do análise, que é o Lália faz aqui para nós, cada um pergunta a sua consciência como que está, a sua família, aqueles seres que Deus te confiou para que você aproximasse eles de Deus. Como que seus filhos estão? Que as aferições que hoje, no meu caso, filhos adultos, que quando eu partir pode falar assim, isso de bom aqui, ó, eu aprendi com minha mãe. Igual nós falamos de exemplo dos nossos pais, algo que eu posso dizer do meu trabalhador, muito trabalhador. E talvez isso nós filhos herdamos do meu pai, exemplo de honestidade e trabalho, fiel dentro daquilo que está fazendo. Aí ela fala assim, quanto em deterimentos dos convites mundanos, terceirizamos aqueles que Deus confiou em nós. E às vezes queremos recompensar. Queremos recompensar a nossa ausência dentro de casa com mimos. Aí ela fala assim, olha, põe a mão na consciência e o que você um dia verá, que seria melhor ter menos dinheiro e mais amor. Nós pais, hoje, com o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos oferece, se confiassem nas nossas mãos hoje, os nossos filhos, eu posso afirmar aqui para vocês com toda certeza, a educação que a gente deu seria outra. Não que os nossos filhos são marginais, graças a Deus não. Mas o direcionamento seria outro. Na nossa instituição, tem uma terapeuta que toda semana vai fazer um trabalho com as nossas mães. Ela contou essa semana passada para nós, que ela vai na sexta-feira. Ela não guardou na memória afetiva a primeira papinha. O que foi que ele comeu? Ela não sabe. Ela busca, no meio do álbum de fotografia, ela com eles na praia. Não tem. Está a babá, está a avó materna, a avó paterna, os tios. Ela busca, nas comemorações de 1 aninho, 2 aninhos, ela lá. Mas quem carregava as crianças era a babá, era a tia, era a avó. Não tem uma foto de um aconchego. Mora hoje, como se diz, numa mansão. Ela e o marido. E a síndrome do ninho vazio. O que a autora está dizendo aqui para nós? Quem sabe, se tivesse menos dinheiro e mais amor. Os filhos visitam ela somente numa data, no Dia das Mães. Também não tem a afetividade de
Um sai dos Estados Unidos, um outro larga os alfazeres dele, que acredito eu, como jornalista, é bem puxado, e vai visitá-la. Uma casa imensa para os dois, e ela nessa situação. É isso que a autora está dizendo. Que fizeste? No Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, tem uma pergunta no capítulo 14, no item 9. A pergunta é essa: que fizeste dos filhos que eu te confiei? Isso que vai perguntar para nós, vocês acham que é Deus? Que é a espiritualidade? É a nossa consciência. O que fizeste com os espíritos que eu te confiei? Porque o combinado de sair daqui foi de aproximar essa alma de Deus. E ela vai dizendo, vamos lá, nós vamos até 11 horas, não é isso? Então ela fala, né? Quem sabe se ele teria menos dinheiro, mas um pouco mais de amor. O que ela fala das mulheres? As mulheres mãe, que a título de igualdade entre o sexo, relegam suas funções ímpares e substituta despreparada e desvinculados afetivamente dos entes necessitados de empenho e dedicação, deixando-os ao abandono de formação moral que deveria ser primorosa para funcionar nos anos vindouros como antídoto à violência, aos vícios, aos consumos desregrados. E homens atônitos, com quase nenhuma referência de Deus, tentarão conduzir a vida como algo totalmente sob o comando dos seus caprichos e, não conseguindo, poderão derrapar tragicamente pelas portas do crime e pelas portas do suicídio. Meus amigos, graças a Deus que a Organização Mundial de Saúde não passa para nós o índice de suicídio que há. Mas se vocês acompanham as redes sociais, domingo, 20 horas, antes de ontem, né? Às 20 horas, a Xuxa lançou um programa, vocês viram? Alguém viu? Uma campanha, não, perdão, não um programa, uma campanha. A cada dia, segundo a reportagem que ela fez, viu? A cada dia, 3 crianças suicidam no Brasil. Vocês imaginam a quantidade de adulto frustrado que temos, de adolescente que temos, cometendo esse ato. E ela está dizendo aqui, olha, mães, por onde andavas? Por onde andavas que não percebeste um olhar triste do seu filho? Por onde andaste que não percebeste quando ele chegou pela primeira vez em seu lar alcoolizado? Que tipo de amigos que ele trazia para dentro da sua casa? Mas a gente, ocupados com os nossos alfazeres, esquecemos daquilo que é primordial na nossa reencarnação, que é conduzir essas almas para Deus. E ela vai dizendo mais para nós. Que haja uma consciência maior da vida, da religião e de Deus, a fim de que se atravesse a existência física, entendendo-a como uma jornada, a qual se deve viver sem apegos. A qualquer momento, os liames podem se romper e liberar espíritos aturdidos e desgastados, sem condições de retornar à espiritualidades, privados da posses, pelos quais tanto lutaram
e apenas, portanto, na bagagem, defeitos, porque virtudes esqueceram de cultivar. Lembra-te, portanto, que és uma alma albergada temporariamente num corpo. Sem esquecer isso, cuida dele com zelo e gratidão. Mas desperta para a realidade tu que dormes, de que, como espírito imortal, teu destino é seguir adiante na conjuntura de novas vidas, uma vez que a tua origem é eterna divina. O que ela encerra para nós dizendo? Acorda, gente. Vamos acordar para a nossa realidade. A vida é fácil? Não. A vida é feita de 1001 picadas de alfinetes que acaba por ferir, por machucar. Mas o que é uma existência, segundo o Espírito André Luiz, é 1 minuto. É um piscar de olhos. Às vezes, por 1 minuto de invigilância nossa, nós colocamos uma existência a perder. A gente percebe, a gente que sai de casa todos os dias, a ignorância no trânsito, o desrespeito no trânsito, os desrespeitos das mães com as crianças. Queremos uma sociedade justa, uma sociedade melhor, uma sociedade mais consciente. Mas como nós estamos agindo? Como que está sendo o meu comportamento com aqueles que Deus me confiou? É isso que a Eulália está falando. Acorda. O nosso momento é agora. Jesus confia em nós. Ele acredita que somos capazes. Se não acreditasse, nós não estaríamos aqui nessa noite. O recado da Eulália é para nós que agora, dizendo assim, olha, consciência e vida. A vida é uma só. Senão nós pensamos assim, quando eu desencarnar eu vou ter uma outra vida. Não, não. Se alguém ilude com isso, eu falo que agora não se ilude, não. A vida continua. A vida do plano espiritual, a diferença é a consciência plena, coisa que não temos aqui. Porque no plano espiritual, vamos continuarmos com a vida que temos aqui. Porém, sem esconder nada de ninguém. O perispírito, ele tem cheiro. O perispírito, ele tem cor. Nós revelamos quem nós somos pelo odor, pelo cheiro que eu ofereço. Pela cor do meu perispírito. Não adianta eu orar de arrancar lágrima no outro, se aqui dentro não tem transformação. Não importa eu conhecer de cor os princípios da doutrina espírita, enquanto existe um Fábio, que nem religião tinha, meus amigos. Nem religião. E como que esse homem se preparou na vida para ter o amparo e a proteção desses espíritos abnegados que vieram fazer o desenlace dele e ele ter acordado pleno no plano espiritual. Porque onde é a nossa verdadeira vida. É isso que a Eulália fala para nós. E ainda é tempo. Vamos ver como vamos chegar em casa hoje. Se ainda não falamos eu te amo para quem cuida de nós, dá tempo. Que seja através de um zap. Quem sabe ainda vai pedir desculpa. Quem sabe ainda dá para perdoar alguém se fizeram algo conosco. A vida não é complicada. É nós que insistimos em complicar a vida.
É nós que insistimos. A vida é bela. Jesus acredita em nós. Os nossos anjos da guarda apostaram em nós. E se ontem o meu passado é obscuro, o meu passado não está tão favorável assim, eu quero encerrar com a belíssima frase do Chico Xavier. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso agora construir um futuro feliz. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, que tenhamos uma consciência plena mediante a beleza da vida. Paz e alegria para todos nós. Nós agradecemos a Marilda por esse estudo maravilhoso, né? Não temos mais nada a falar, né, gente? Porque ela falou tudo que a gente precisa ouvir. Se até aqui a nossa consciência não sabemos, né, assim, o que ficou para trás, né? Ficou. Esse novo começo é uma oportunidade a partir de agora, perante essa apresentação dessa palestra, desses esclarecimentos, né? Porque, que ela falou, às vezes uns esforçam tanto para ter esse final aí, né? Outros só fazem aquilo que é de verdade, que o coração pede, e muda toda uma história. Então, nós temos a oportunidade, e a oportunidade é exatamente agora. O ontem foi, nós não podemos mexer nele, não tem borrachinha para pagar passado, mas nós temos a oportunidade, sim, de fazer um novo começo, né? E nós vamos fazer a prece final para despedir dos nossos companheiros que estão online. E depois eu vou dar uns recadinhos aqui para nós. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos por esse momento de luz, de aprendizado. Pedimos, Senhor, que ilumine a nossa caminhada, que nós possamos ter a força para observar o que trazemos em nós e podermos modificar, recomeçar sempre. Porque o Senhor está sempre nos auxiliando, nos amparando e nunca está nos julgando. O Senhor é amor. Então, Senhor, permita-nos que também possamos amar. Amar verdadeiramente a nós mesmos e aos nossos próximos. Que nós possamos retornar para os nossos lares com muita alegria em nossos corações, cheios dessa paz, desse ambiente salutar, que possamos levar essas vibrações para aqueles que nos aguardam dentro dos nossos lares. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja.